AM, Rádio Educadora. Comerciais, aqui ao vivo da Rádio e TV Educadora. Muito obrigado a você que está com a gente. Hoje o nosso programa de dia de sábado é um programa de entrevistas, um programa de esclarecimentos, um programa de tira dúvidas e um programa de alguns assuntos até um certo ponto polêmicos e às vezes a oportunidade de esclarecer. Eu quero agradecer a você que está pelo Facebook, muito obrigado. Você que recebeu esse link, vai compartilhando, porque nesse momento eu vou estar trazendo uma entrevista muito importante. Nós sabemos que estamos vivenciando um momento de pandemia, um momento de dores, um momento de muitas mortes. E eu já fui perguntado nos últimos dias, quando a gente falava sobre Deus e falava sobre fé, sobre, Richard, você, inclusive um colega de trabalho, porque Deus é bom, Deus é tão bom e permite o sofrimento. Por que sofremos? Você já parou para perguntar? E diante de tanto cenário de dor, como enfrentar a dor do luto? Nós estamos perdendo pessoas. E a oportunidade, nada melhor do que eu trouxe recentemente para falar sobre ansiedade, sobre luto, sobre sofrimento, psicólogos, trouxe também psiquiatra. E eu estou hoje com duas pessoas conhecedoras, esclarecidas, de confiança, pessoas honestas em suas palavras, que é o pastor Regivaldo Bessa, da Igreja Bíblica do município de Limoeiro, e o pastor Jaime Johnson. É assim? O pastor Jaime Johnson é americano, há muito tempo que ele está aqui no município de Limoeiro, desde 1996. E eu quero pedir a você que vá compartilhando para que mais pessoas possam acompanhar e a gente sentir como esse assunto é tão importante. O pastor Jaime também é pastor da Igreja Bíblica em Morada Nova. Ele é um líder, bem regional também, podemos dizer assim. Mas eu quero nesse momento falar um pouco sobre a história da Igreja Bíblica aqui no município de Limoeiro e também de uma forma geral. As igrejas bíblicas se organizaram nos Estados Unidos quando o liberalismo estava forte na Europa e passou para os Estados Unidos por volta de 1880. A doutrina falsa estava influenciando as igrejas como metodistas, presbiterianas e algumas batistas. Então muitos homens saíram destas igrejas para começar um movimento que era fiel à Bíblia. E o nome foi dado às igrejas bíblicas fundamentalistas. A Igreja Bíblica de Limoeiro foi fundada pela Sociedade Evangelizadora Bíblica, uma missão norte-americana com a visão de estabelecer igrejas bíblicas independentes em todo o território do Brasil. E em 1990, a Sociedade Evangelística Bíblica fez uma pesquisa em várias cidades do Vale do Jaguaribe e foi constatado que em 90% destas cidades não existiam igrejas conservadoras pregando o Evangelho de Jesus Cristo. No mesmo ano, o programa Ecos do Calvário foi colocado na Rádio Educadora Jaguaribana. Começou aqui na Rádio Educadora Jaguaribana para preparar o solo até a chegada de um missionário na região. Em 93, o casal Pastor Bill e Dona Sandra chegaram e começaram o evangelismo na cidade de Limoeiro, visando a implantação de igrejas em todo o Vale do Jaguaribe. E no mesmo ano, o pastor Cristóvão e Dona Sandy também chegaram a ajudar. A obra começou com uma escola bíblica para crianças em Maços e em 94, na casa do pastor Cristóvão. Em 27 de novembro de 94, um casal iniciou um estudo bíblico. Os primeiros cultos aconteceram em 95 na casa do pastor Bill. Em 96, o pastor Jaime e a irmã Lídia, Dona Lídia, chegaram e no mesmo ano o pastor Cristóvão voltou para o ministério dos Estados Unidos. O primeiro batismo foi realizado em 18 de agosto de 96. E em 97 a igreja passou a se reunir no Colégio Presidente Kennedy. O terreno da igreja foi comprado em 96 e a construção começou em 97. Todo o prédio foi construído por mão de obra voluntária. A igreja foi oficialmente fundada em 5 de maio de 98, com 22 membros fundadores, quando foi adotados os estatutos que hoje governam. Está aí, portanto, a história da Igreja Bíblica do município de Limoeiro, a igreja que ficou conhecida como a Igreja dos Americanos, nas proximidades da Praça do Bom Nome, podemos, pronto. E eu vou trazer o pastor Jaime inicialmente. O pastor Jaime é americano, mas fala o nosso português. Pastor Jaime, é um prazer imenso estar recebendo o senhor. Boa tarde. Boa tarde, prazer nosso para estar aqui também. Muito obrigado por atender o nosso pedido.
Pastor Redivaldo Bessa, né, de Limoeiro, não é, pastor? O pastor atual da Igreja Bíblica. É um prazer também. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos assistem, também nos escutam. Um prazer estar aqui, poder ter essa oportunidade aqui com o Richard e os demais. Muito bem. E você que está acompanhando, por que Deus permite o sofrimento? Por que é que você acha que Deus, baixa um pouquinho, Sérgio, permite o sofrimento? Por que é que você acha que Deus, sendo bom, permite o sofrimento? Mas, pastor Jaime, em rápidas palavras, eu queria conhecer um pouco da história do senhor. Americano, que bons ventos trouxeram o senhor para o sertão do Ceará, Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. Estava tão bem nos Estados Unidos, o pessoal quer ir para os Estados Unidos. Aí o senhor vem para cá, pastor Jaime? Vem para cá. Aqui, nos Estados Unidos, as oportunidades para o evangelho tem bem mais. Aqui são menos. Sim. A Limoeiro não falta igreja, mas Sim. falta ensino da palavra de Deus. E por esta razão que vimos aqui para Vale do Jaguaribe, para ensinar a palavra de Deus, plantar igrejas também. Os Estados Unidos, os americanos enviam missionários para outras regiões. Como é esse trabalho, pastor Jaime? Pois Tem uma várias missão. igrejas têm missões. A missão que eu pertenço é entre muitas, mas que manda pessoas para o mundo inteiro. Eu formei numa faculdade bíblica e a minha turma tem pessoas no mundo inteiro que eu conheço, que formaram comigo em missões para ir para vários cantos. Pastor Jaime, como é? O senhor está desde 96, 2006, mais de 20 anos, né, 25 anos aqui no município de Limoeiro. Como é deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar as pessoas dos laços de amizade, as pessoas que amam? Chegou aqui só o senhor e a esposa? Sim. E vim somente o senhor e a esposa. Como é, pastor Jaime? Não é difícil, imprevisível, duvidoso, dói um pouco? Como é essa experiência? Tudo isso também. Tudo isso. Sente falta de pessoas lá, sente essas coisas. Mas entendendo que Deus quer que eu esteja aqui, é o que me motiva a ficar. E no decorrer do tempo, eu criei amizades aqui, as pessoas que tornam-se família também. Sim, sim. E então eu creio que depois de um tempo que fica amando aqui, quando eu sinto, eu lá não sinto em casa, aqui também não sinto totalmente em casa, porque eu estou aqui estrangeiro, mas estou contente que estou onde Deus deseja que eu esteja. Muito bem. Pastor Valdinho, conhecendo o pastor Valdinho, o senhor é filho de Limoeiro, me fale um pouco sobre a sua história. Foi estudar no seminário, voltou, como é que foi? Sim, eu sou natural aqui de Limoeiro. Eu estudei colégio conhecido aqui, Lauro Rebouças, fiz o ensino médio lá. E fui estudar no seminário bíblico, que é um curso livre de teologia, seminário das igrejas bíblicas, no Vale do Acaraú, lá próximo da cidade de Jijoca de Jericoacoara, um seminário das igrejas bíblicas, na zona rural, um seminário que nós estudamos. Concluímos o curso lá, curso livre em teologia, e depois passei um tempo em Morada Nova, auxiliando o pastor Jaime lá, e depois teve o convite de vir para cá, e desde 2013 estou servindo a Deus, ajudando os irmãos da igreja bíblica aqui de Limoeiro, a igreja da qual eu nasci na fé. Nós usamos esse termo, não é? Sim. Eu nasci na fé. Então, muito bem. Olha, o programa de hoje aqui não vamos falar sobre religião ou religiosidade, mas é um tema que está nesse momento em destaque, que é justamente o luto, justamente a dor do luto, né? Justamente por que sofremos. E a Bíblia pode falar sobre esse assunto? Essa é a primeira pergunta. E você, o que é que você acha? Deus é bom, a gente agradece tanto a Deus, fala de Deus, e por que permite o sofrimento? E pastor Jaime, a primeira pergunta que eu quero fazer, pastor Jaime, sendo Deus, né, bom, né, que nos criou, um Deus amoroso, por que ele permite o sofrimento? É da vontade dele o sofrimento? Por que é que as pessoas sofrem? Por que tem guerras? Por que tem pandemias? Por que tem tudo isso que nos leva a chorar, a doer? Por que sofremos, se Deus é bom? Ótimas perguntas, ótimas perguntas. Refletindo disso, nós temos que voltar para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa autoridade. E na Bíblia nós entendemos que Deus não é o autor do mal. Ele não é o autor do mal. Deus criou todas as coisas, criou o mundo, e quando Ele criou, nós lemos em Gênesis,
no final de capítulo 1, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio manhã, esse foi o sexto dia. Quer dizer, depois dos 6 dias da criação, Deus declarou, tudo está bem, tudo está bom. Se então Deus criou muito bom, e se Deus não é o autor do mal, vamos essa pergunta. Sim. Então, por quê? Onde é a origem do mal? Porque temos sofrimentos, porque temos dores, porque temos a morte. Pois Deus, na sua bondade, não obrigou a criação a seguir Ele. Ele deu ao homem uma opção. Ele deu uma escolha. Na sua soberania, Deus controlando tudo, Ele não queria robô. Ele queria uma pessoa que podia escolher. Ele deu ao homem uma oportunidade. Você pode escolher comer dessa árvore ou não comer dessa árvore. Mas Deus disse, no dia que comer, morrerá. Sim. Ele deu uma ordem de não comer com consequências da morte. E assim também Adão comeu. A história está conhecida, é? Sim. Adão comeu o fruto e entrou o pecado no mundo. Entrou coisas más. Consequências destas, é? Nós lemos, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Eu penso assim, eu gosto de ilustrar isso com pá. Você já trabalhou com enxada, com pá? Sim, sim. Pois bem. Como é que pode ser ilustrado, pastor? Quando eu compro uma pá, é nova, é bonita. Sim. A enxada é boa, é nova. O ferro é uma coisa que eu uso para cultivar a terra. É uma coisa que a pessoa que fabrica diz, é qualidade 10. É boa. Sim. Agora, o que acontece com a pá depois de um tempo? O quê? Ferrugem. 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 Se desgasta. Ferrugem é uma corrupção. Corrói o ferro. O ferro é bom, mas existe uma coisa que pode correr, que pode fazer, que eu chamo a ferrugem uma coisa mal, nesse sentido. Sim. Ferro bom, se eu tiro o bom, não é possibilidade de ferroagem. Se eu tiro o... Se eu só tenho cabo, sem a parte metálica, Sim. não é possibilidade de ferrugem. Sim. Porque existe o bom, existe também a possibilidade do mal. E então, Deus criou a coisa boa, com a possibilidade de uma coisa correr, uma coisa de contaminar, uma coisa de comer essas coisas boas. Deus criou tudo que é bem, e existe a possibilidade do mal, porque existe o bem. Se não existe bem, eu não sei saber o que é mal. Deus que criou coisas boas, mas temos a possibilidade de corrupção. E essa aconteceu quando entrou o pecado no mundo. Agora, posso dizer que somos ferrujados. Agora estamos contaminados, agora temos doenças, temos sofrimentos. A coisa que Deus criou, bom, ótimo, não existe melhor. Mas, em consequência do pecado, nós temos ferrugem. Sim. Nós temos sofrimento. Sim. Nós temos morte. Nós temos essas coisas que temos em resposta da contaminação do pecado que entrou no mundo. Deus é bom. Permite o homem escolher. Sim. E tem essa. Muito bem. Olha, pastor Valdinho, aproveita bem para complementar, né, o senhor complementar, eu sei que vocês têm visões parecidas, mas eu refaço a pergunta também. Né, diante da resposta do pastor Jaime, eu tenho certeza que nós entendemos, Deus é bom, né? E eu refaço, Deus é bom, permite o mal, permite o sofrimento, não foi o autor do mal, como é, pastor Valdinho? Pois é. Essa resposta, todos têm que dar. Por isso foi importante trazer alguém, como você falou, no aspecto religioso, não é? Sim. Porque nós lidamos com a realidade do mal.
Quer você seja um psicólogo, quer você seja um ateu, quer você seja um cristão evangélico, protestante, católico, independente das suas crenças, dos seus valores. Nós lidamos com a realidade do mal. Não podemos negar isso. E a resposta que o cristianismo bíblico, protestante, evangélico apresenta é essa resposta. Deus é bom. A Bíblia, nós temos a Bíblia como a nossa autoridade, a nossa base do que nós cremos, do que nós ensinamos, por que nós vivemos, da nossa razão de viver, nós tiramos desse livro, o livro que eu posso dizer que mais tem se conservado na história humana, estão mostrando indícios que não é um livro qualquer. Sim. Então, esse livro, nós cremos que foi Deus que usou homens para o escrever. Esse livro nos diz, esse primeiro ponto, Deus é bom. Esse livro diz que Deus criou, como o pastor Jaime disse, a criação ali no capítulo 1 de Gênesis, e disse que tudo era muito bom. Em algum momento, vou usar a ilustração do pastor Jaime para nós ir seguindo na mesma linha, né? A ferrugem entrou, começou a corroer. E foi quando o nosso pai, como homem, Adão, escolheu desobedecer a Deus. Adão tinha essa opção, né? E assim passou para todos nós a morte. Então, morte tem a ver com o quê? Com separação. Sim. Ele ficou separado de Deus. Morte tem a ver com perda. Então, nós estamos sofrendo consequências. Então, o sofrimento, o mal moral, ele não vem de Deus. Deus pode até, eu vou acrescentar um pouquinho, até utilizar o mal para chegar nos seus propósitos, mas o mal moral não teve a sua origem em Deus. Assim, depois que o pecado entrou no mundo, o que é o pecado? É aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é a quem devemos prestar contas. Então, depois que isso entrou no mundo, passou-se a ter o quê? Você vai ver na Bíblia que passou-se a ter doenças, passou-se a ter efeitos na natureza. Por que tantas catástrofes naturais, fenômenos na natureza? Porque plantas com espinhos, porque mato, que alguns têm pouco ou nenhuma utilidade. A Bíblia tem uma resposta. Ali é consequência do pecado. Na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 8, versículo 20, vai dizer, Richard, muito interessante, que a natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A natureza está sofrendo por causa do pecado que entrou no mundo por causa de uma escolha errada de Adão. Então, a natureza está gemendo, está chorando, né? Aguardando esse momento. Então, o sofrimento, ele não tem a sua origem em Deus. Deus é bom, Ele deu essa opção, mas ainda assim Ele está mostrando a sua bondade, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Pastor Jaime, eu já ouvi algumas pessoas chegarem, líderes religiosos, dizer o seguinte: olha, o sofrimento acontece porque o homem se distancia de Deus. O sofrimento acontece porque o homem se afasta de Deus. Mas aí a gente vê pessoas que são pastores, que são líderes, ou familiares que estão sofrendo com perdas ou então com situações mais adversas. Aí como é que a gente pode explicar essa frase? Não, é só porque o homem se distancia de Deus, o sofrimento só vem por causa disso. Nós somos todos da raça humana. Então, todos nós nascemos já afastados de Deus. Ninguém é próximo a Deus. O pastor que fala sobre morte, ele diz que uma ideia de definição é uma separação. Exatamente isso que estamos falando. Porque quando Adão comeu do fruto, Deus disse, no dia que comer, morrerá. E ele morreu naquele dia, naquele momento. Mas não caiu no chão, não. A sua alma foi separada de Deus. Sim. Separada de Deus. Então a morte física é quando a alma está separada do corpo. E a morte espiritual é quando a alma está separada do corpo e de Deus para toda a eternidade. Então todo ser humano está sujeito a sofrimentos. Todos nós estamos no
no mesmo barco, se eu posso dizer dessa forma. Quer dizer, Deus também fala sobre as chuvas, que caem nos justos e nos injustos, é? Sim. Ele também dá bênção para pessoas que desprezam o nome dele. Sim. Ele dá sofrimento para pessoas que amam ele. Deus está agindo de Parece que maneira geral. para alguém que possa até fazer esse questionamento. Então, Deus parece injusto. Aqueles que vivem no mundo distante dele da maldade, Deus abençoa. E aqueles que estão diretamente com ele, sofrem. Não é injusto não, pastor Jaime? Nós não podemos questionar Deus. No Salmo, o salmista questionam isso no Salmo 73. E dizem, não entendo. Porque os justos estão sofrendo e porque os criminosos parecem ter sucesso. Sim. Até que eu vi o final. Sim. O salmista fala que quando eu entrei no santuário do Senhor, eu entendi que Deus realmente é justo. O que eu estou vendo aqui é uma coisa temporária, uma coisa que passa no momento. Quando eu vejo aquele sucesso, é momentário. Quando eu vejo aquele sofrimento, também é momentário. Deus é justo. E no final de contas, Deus vai julgar com toda justiça. Muito bem. Olha, o pastor Jaime citou o Salmo 73, Célio Monteiro. Não é isso? O pastor 73, conhecido como Salmo de Asaf, né? Eu já passei por situações e me questionei quando fiz a leitura desse Salmo. Realmente você sente uma paz em Deus. Eu já tive de adormecer, o pastor Valdir sabe, já tive de adormecer fazendo a leitura deste Salmo. É muito confortante. Você que está depois, faça uma leitura quando tiver esses questionamentos do Salmo 73, o Salmo, conhecido como Salmo de Asaf. Pastor Valdinho, complementando o que o pastor Jaime... Concluiu, pastor Jaime? Pois é. Pronto. Concluindo, né, o que o pastor Jaime estava falando, eu falei sobre Deus, nesse caso, não ser justo ou ser injusto. Como é que a gente pode avaliar, pastor Algo Valdinho? importante a lembrar, quando nós pensamos ou vamos falar de Deus, nós não podemos igualar a Deus como nós, homens. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do Criador, do ser superior. A Bíblia diz que nós respiramos o ar dele, que ele está nos concedendo. Então, nós não podemos julgar Deus pelos nossos termos. Nós não temos o direito de julgar Deus. Então, ele tem caminhos que nós não conhecemos. Ele tem planos que muitas vezes não vamos saber. Nós temos que nos pautar, nos guiar pelo que ele quis mostrar. Ele quis revelar dele e do seu plano para nós. Muitas vezes nós queremos explicações que ele não deu. Ele não deu essa explicação porque não era bom para nós. Nós não iríamos suportar na nossa humanidade, na nossa inferioridade. Por exemplo, você pensar, se você tem um filho pequeno, às vezes ele chega para você fazendo alguns questionamentos e não tem como você explicar para ele nas miúcias ali da situação. Então você dá uma resposta que satisfaz a mente dele, você não enganou ele, você tem que ser honesto e dizer, mas você vai dar uma resposta que da mente dele consegue suportar. Então, muitas vezes, em muitos aspectos, muitos assuntos da vida, Deus apresenta para nós o que a nossa mente pode suportar. O que nós aguentamos. Enquanto nós pensamos na bondade de Deus e no sofrimento desse mundo, nós temos que olhar para isso. Olha, essa realidade o Senhor apresenta, que o Senhor é bom. O Senhor me mostra o que eu aguento, o que eu suporto saber. E eu tenho que crer nisso. O Senhor é soberano e é bom. O Senhor é sábio. Essas são 3 verdades importantes a lembrar quando pensar no sofrimento. O Senhor é soberano, o Senhor é sábio, tem todo o conhecimento e o Senhor é bom. E aí, diante disso, o que eu tenho que fazer é confiar. Sim. Na nossa vida, a gente está sempre confiando em alguma coisa. Se você não crê no Deus da Bíblia que eu estou apresentando, mas você está acreditando em alguma ideia, em alguma filosofia, em algum pensamento. Mas esse pensamento que eu estou apresentando aqui, da Escritura, ele nos dá mais segurança. Porque nós temos um ser que é bom e que controla a situação e que sabe o que está fazendo. Se você partir desses 3 pressupostos, você vai ter uma vida
que você pode enfrentar o sofrimento com mais consolo. Não é negar a dor. Eu não estou dizendo isso. Ah, não, então vocês negam a dor. Não. Nós sentimos dores, pessoas próximas a nós, fala assim, nós choramos, mas temos esse consolo, que tem um Deus bom, que é soberano e sábio, que está a par da situação. Muito bem. Eu ia falar sobre a dor do luto, a morte, mas eu quero só fazer uma pergunta sobre o sofrimento. Célio, prepara o outro microfone, Célio. Olha, Luzaneide está dizendo, Deus é maravilhoso, a fé e a oração, né, nos faz superar. Muito obrigado às pessoas que estão participando aqui na página Doidinho da Net, no YouTube também, Odisley Paiva, mandando um abraço para o pastor Jaime, né, e os demais, você que está no YouTube, muito obrigado. No Facebook, a Luzaneide, um abração para vocês. Deus é maravilhoso, já está aqui, eu vou para o Facebook da TV Educadora. Já vi que tem também várias pessoas participando. Deixe-me ver aqui. Jailma Rodrigues, gratidão a todos que fazem a Rádio Educadora por tão excelente oportunidade de explicar a segunda palavra de Deus. Essa pergunta tão pertinente, porque sofremos, e se Deus é bom, porque permite o sofrimento? A Bíblia tem todas as respostas. Val Santos, não, pois, pronto, aí está tudo para a glória de Deus. A Dani, o Bandeira, né, Isaac Rubens, um abraço aí para o pastor Regivaldo e o pastor Jaime. Aí nós tem mais pessoas, eu não tenho vários comentários, mas você pode ir comentando. Marden Lopes, 2 pastores maravilhosos falando da palavra de Deus. Tem algo melhor que a palavra de Deus? Não. Deus seja louvado essas vidas. Obrigado, Richard, pela oportunidade, e a todos da Rádio Educadora pela oportunidade. Sônia Medeiros, excelente entrevista. Deus seja louvado. Né? Deixe-me ver aqui, várias pessoas. Olha, eu estou tentando. Júnior Chaves, Cristo abençoe esse programa e essa entrevista. Um abraço para vocês. E eu vou tentar acompanhar, pessoal, tá certo? Eu vou tentar acompanhar. Para Igor Freire, parabéns para a TV Educadora, trazer grandes pastores bíblicos que pregam o Evangelho. Deixe-me ver mais aqui. Pronto, eu vou tentando acompanhar, pessoal. Vocês que estão no Facebook, tá bom? Eu vou acompanhar. Pastor Valdinho, pastor Regivaldo Bessa, já que o senhor colocou sobre suportar, aí tem algumas palavras que dizem assim, não dá para suportar essa dor. Meu Deus, eu não suporto essa dor, eu não suporto, a tal pessoa da minha família morreu, não tenho como suportar. Quando se fala, Deus permite um sofrimento que a gente não possa suportar, uma dor tão grande que a gente não possa suportar? O senhor falou no suportar, o pastor Jaime complementa também. Ok. Então, conforme nós vemos na Bíblia, não há nenhum peso, nenhuma dor que venha até nós, da qual não possamos suportar. Não estou dizendo, eu tenho que fazer a ressalva sempre, né, que isso não é negar a dor, não pode ser muito forte, mas eu posso lembrar também que uma das formas que Deus usa o sofrimento é para o nosso aprendizado. Nós aprendemos muito com a dor, com o sofrimento. A dor é cirúrgica. Por exemplo, alguém que precisa de uma cirurgia, às vezes ela tem medo ali do corte, da anestesia. Antes de ser anestesiada, ela vai sentir a dor. Sim. Então, a dor, um certo autor disse, né, a dor ela grita em nossos ouvidos, para lições que nós precisamos aprender. Então, diante disso, eu posso dizer, ainda que existem dores fortes, algumas dores emocionais, são algumas mais difíceis do que algumas dores físicas, ainda assim é possível suportar pela graça de Deus em nós. Nós podemos avaliar o que nós podemos aprender naquela situação. Sempre há o que aprender. E isso é que é importante. Em tudo que nós passamos na vida, tirarmos lições. Eu agi assim. Quer seja um sofrimento, que aqui é outro ponto. Às vezes vem sofrimentos a nós que são diretamente por erros nossos. Sim. E outros não. Como eu falei, por estarmos num mundo que sofre consequências do pecado. Então, são sofrimentos que nós passamos não diretamente por um erro nosso. E às vezes podem ser nossas decisões e escolhas erradas. Isso. Às vezes podem, outras vezes não. Então, de toda forma, quer tenha sido a origem desse sofrimento, há lições para mim aprender.
para mim crescer. Isso acontece na sua área profissional. Alguém errou com você, opa, da próxima vez. Isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. Aproveitar as situações para tirar lições. Então Deus usa o sofrimento, mesmo que Ele não criou, para nos ensinar. Nos fazer pessoas melhores, nos fazer crescer. Muito bem. Pastor Jaime, entrando nessa palavra tão dura, tão dolorosa, tão difícil de aceitar, morte, né? Nós estamos vendo isso acontecer, né, diariamente, e não é de agora, embora agora no momento de pandemia digamos assim, as informações chegam com mais forte, a tecnologia, pessoas que estão com muita ansiedade, com medo, pânico, né, depressivas, e a morte, como enfrentar ou como superar, biblicamente, eu diria assim, a dor da morte, o luto. É possível superar essa dor? É possível encontrar um entendimento, pastor Jaime, que nos console, que nos dê conformação e contentamento? Graças a Deus que tem. Graças a Deus que tem. Você perguntou antes sobre aquela pessoa que diz, eu não aguento, eu não suporto esse sofrimento. Essas dores. O pastor Regivaldo falou que nós temos que lembrar que Deus é soberano, que significa que Ele está controlando tudo, que Ele é bom. E quando eu esqueço essas coisas, a terceira coisa que Ele falou, que Deus é sábio. Quando eu esqueço essas coisas, são os momentos que eu digo que eu não aguento, eu não suporto. Quando eu tiro meus olhos de Deus, de fato, e tento enfrentar sozinho, talvez eu não suporto. Mas, quando eu posso lembrar que Deus está ao meu lado, essas coisas, então, por esta razão que podemos dizer que não existe um sofrimento, não existe uma tentação que vem além das possibilidades, porque Deus é maior do que qualquer situação que enfrento. Sim. E Deus, interessante essa outra pergunta aqui, Deus disse para Adão que no dia que comer, vai morrer. E depois, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Sim. Tinha naquela jardim outra árvore, árvore da vida. Eu não conheço bem essa árvore não, porque eu não posso ver aqui não. Sim, sim. É difícil entender, mas a Bíblia implica, eu estou só implicando, que essa árvore tinha condições de sarar, de curar, de fazer alguma coisa. E Deus diz, não. Nós não queremos trancar o homem nessa situação. Nós temos exemplos de anjos. Tem anjos caídos. Anjos caídos não têm uma oportunidade de morrer. Uhum. Estão fixos. Sim. Não podem ser salvos. Enquanto o ser humano, Deus deu essa oportunidade de ser salvo. Sim. E como é que eu posso ser salvo? É porque Deus permitiu a morte entrar. Imagine se não tivesse morte. Assim, que coisa boa, é? Sim. A melhor coisa que eu posso esperar é esse mundo cheio de crime, esse mundo cheio de terremotos, esse mundo cheio de corrupção política. Melhor coisa. Mas existe algo melhor. Existe coisa que eu posso esperar melhor porque existe morte. Sim. Se não tivesse morte, o que eu vejo aqui no clima que temos, a situação, é melhor que eu possa esperar. Mas graças a Deus existe algo melhor. Que Deus prometeu para as pessoas que confiam no Cristo que morreu. Sim. Ele morreu para nos salvar. Então essa é uma bênção. A morte realmente é uma bênção, a misericórdia de Deus. Primeiro porque existe algo melhor. Segundo porque tem uma oportunidade de restauração alma junto com Deus. E terceiro porque através da morte o Cristo providenciou o caminho de salvação. Sem isso não existe, porque não existe salvação em nenhum outro. Somente Jesus que tem a possibilidade de reconciliação com Deus. Essa é uma reconciliação, o que era separado, morto. Sim. Agora tem reconciliação através da morte de Cristo
E também através da minha morte pessoal que eu chego lá. Senão eu permaneço aqui. Eu posso só complementar? Sim, sim. Então, como o pastor Jaime tem falado, então, assim como a morte, ela é algo de sofrimento e dor, ela também nos liberta desse mundo de tanta dor. Sim. Essa é a E nós ideia. vamos falar que isso aí é justamente o que eu vou perguntar. Uma esperança depois da morte, depois eu vou dessa morte. Aí fique à vontade. Uma pergunta. A gente tem percebido, inclusive eu conversava, pastor Jaime e pastor Regivaldo, com o doutor Maximiliano, que é médico psiquiatra, a doutora Renata, que é psicóloga, eles disseram que as pessoas com uma visão de fé, uma espiritualidade, podemos dizer assim, mais profunda, quando estão nos consultórios, eles têm uma facilidade a mais para que os problemas sejam resolvidos. Aí eu vou trazer para a questão do luto. Recentemente nós tivemos aqui percas, inclusive na Igreja Batista Boas Novas, o pastor Valdinho, o pastor Joelino, digo melhor, o pastor Valdinho, né? Perdão, o pastor Joelino, e uma irmã, né, a irmã Helena. E o interessante é que quando a gente conversa com a família, a família faz nos fortalecer, tá entendendo? A família com aquela fé e dizendo o contentamento, a conformação, entendemos que ele está indo para os braços do Pai. Agora, quem tem essa visão de fé, me parece que chora, porque chora, dói, a saudade, mas enfrenta de uma forma diferente. Agora, falar para uma pessoa que, digamos assim, não tenha esse total entendimento, ou essa fé de compreender esse versículo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, morreu porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, foi porque Deus quis, Deus... Você está me entendendo, pastor Valdinho, como é delicado? Como é que se avalia essa realidade? Nós temos que, mesmo conhecendo as verdades da palavra de Deus, como nós cremos, sempre ter compaixão das pessoas, da dor das pessoas. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele esteve em momentos, em funerais, ele foi lá no funeral de Lázaro, posso falar dessa forma. Sim. Ele sofreu, é interessante que a Bíblia nos mostra, que Jesus sofreu com o que estava acontecendo ali, ainda que ele sabia o que ia fazer. Então, nesses momentos, nós temos que ter muita cautela, pedir muita sabedoria a Deus, como ajudar alguém assim. Por algum momento, você pode apenas ficar do lado da pessoa, Sim. abraçar, quando pode, né? Sim. Abraçar, orar, dizer que olha, eu estou orando por você, dar um apoio ali, ficando do lado, já mostra uma compaixão. A Bíblia diz que há tempo para toda coisa, há tempo para falar, há tempo para calar. Sim. E aí é aquele momento que a gente precisa dessa sensibilidade, dessa sabedoria, desse discernimento. Não é um momento de repreensão, é um momento de consolo. Então, na vida das pessoas, nós temos esse momento. Tem momento que nós precisamos ser repreendidos, tem momento que nós precisamos ser consolados, ser acalentados. Então, numa situação como essa, nós vamos acalentar a pessoa e com muito cuidado. A gente vai falar palavras que vão ajudar, sempre falando a verdade, sim, falando a verdade, mas dando apoio. Se você vê a Bíblia também, no livro de Jó, teve amigos dele que foram visitar ele, quando seus filhos, o livro de Jó é um livro muito interessante sobre sofrimento, nos ensina muitas coisas, morreram os 10 filhos de Jó. Jó perdeu quase todos os seus bens. Jó estava doente. Chegou lá 3 amigos e lá diz que eles ficaram, sabe quantos dias? 7 dias, calados. Só ali olhando para Jó, para aquela situação. Não vou entrar no mérito do que eles fizeram depois, mas naquele momento eles ajudaram Jó. Sim. Mostraram compaixão. Então, existem várias formas de ajudar a pessoa, Sim. né, nesses momentos de luto, de dor. E diante do luto, diante da morte, o que é que a pessoa, os familiares que ficam, qual é a esperança que se tem pós a morte? A morte física. Nós entendemos que a morte física é morte física. A pessoa olha naquela cadáver e diz,
José não está aqui. Eles sabem que esse é o corpo dele. Ele não está aqui. Ele está em outro canto. Deus fala de dois cantos. Ele fala do céu e fala do inferno. Sim, sim. Então, a esperança é que nossa vida não termina. Nós não estamos aniquilados, que nós não vamos... jamais vai... Nós vamos ter uma vida além. Depois dessa. A esperança é que pessoas que conhecem o Salvador podem dizer, eu espero já estar no céu. Pessoas que não têm essa esperança... Mais difícil. É bem mais difícil. Bem mais difícil. É verdade. Mas entendemos que Deus controle. Sim. Deus deu oportunidades. Então, nós temos que preparar hoje. Essa vida está uma coisa nos atacando agora. Sim. E mais frequentemente estou escutando de alguém. A pergunta para a pessoa escutando aqui é, se a próxima pessoa é você está preparado? Sim. Está preparado? Nós temos que preparar, mas o consolo que temos é que Deus oferece a salvação. Deus providenciou no seu Filho uma oportunidade de ter uma vida diferente além dessa. No momento que estamos sofrendo de ausência, é nosso sofrimento naquele momento. E como o pastor falou, temos que só consolar naqueles momentos. Mesmo que eu sei que a pessoa está no céu, a Bíblia fala que eu choro. Sim. Mas não choro com aquela pessoa que não tem esperança. Sim. Muito bem, pastor Jaime. Eu quero agradecer também o Ed Cláudio, o pastor Jaime e o pastor Regivaldo, dois homens de Deus, Luzanira Saraiva, paz do Senhor, agradecendo o pastor Regivaldo e o pastor Jaime, Luzanira Saraiva, muito obrigado. Juliana Lucena, muito obrigado por estar assistindo também o nosso programa, minha amiga, agradeço. E a todos que estão em todas as redes sociais. Eu complemento, pastor Regivaldo Bessa. O pastor Jaime falou preparado. E ele deu uma introdução. Existe como se preparar para a morte ou pós a morte? Eu falo de quem morre e dos familiares também. Certo. Existe morte... uma esperança? Existe. Olha, Jesus, ele veio a esse mundo para dar essa esperança. Jesus, o Filho eterno do Pai, ele já existia. Ele veio a esse mundo na pessoa do Filho como homem, ele se encarnou, foi Deus assumindo a forma humana. Para isso, Deus sendo um Criador, isso já foi uma humilhação. Ele se rebaixou. E ele sofreu a morte cruel, vergonhosa, a morte de cruz, humilhante, que era para os piores criminosos daquela época. Por que Deus teve que fazer tudo isso na pessoa do Filho? Sim. Para dar uma esperança para as pessoas, de que isso aqui não é tudo, e que além disso, após a morte, o nosso espírito ele é eterno. Nosso espírito é eterno. Então, após a morte, aqueles que acreditam que Jesus teve que passar por tudo aquilo para dar salvação para nós, então eles têm essa certeza, eles podem ter essa certeza. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio garantir vida eterna àqueles que acreditam nele. Como fala isso para um ateu? E no momento, ele está se agarrando em alguma coisa. Toda pessoa se agarra em alguma crença na sua vida. Então, a que ele está se agarrando? Se ele diz, olha, é só isso aqui, é só a matéria. Mas mesmo assim, nós temos medo do desconhecido. A pessoa tem medo do desconhecido, a morte. Então, ele vai ficar ali relutando. Então, uma pessoa como essa, o que primeiro tem que mostrar ele tem uma base do que ele crê. Qual é a base? De onde veio suas crenças? A minha veio da Escritura, a sua vem de alguém. Vamos analisar qual nós temos mais respaldo histórico. Né? Vários aspectos nós podemos olhar assim. É uma questão de fé. Na verdade, o ser humano é assim. Tudo que nós fazemos é porque nós acreditamos que é o melhor a ser feito. É o melhor ou uma ideia de moral, né? É o mais correto, uma ideia moral. Se você não acredita que essa cadeira não te suporta, você não se senta nela.
Você está em forma, então a cadeira te suporta, né? Mas se você não acreditasse, você não sentava. Então você age baseado no que você acredita, assim é toda pessoa. Então o que nos dá consolo como cristãos nesse momento são as nossas crenças, baseadas na Escritura, na Palavra de Deus, de que Jesus, ele veio vencer a morte. Ele veio traçar para nós uma esperança, a esperança cristã da ressurreição, que um dia nós vamos ser livres desse corpo, que, como diz, vamos continuar usando a ilustração, está se enferrujando, até chegar à morte física. Muito bem. Célio, meu, falhou, Célio? Vamos aqui, olha, a Lu Martins mandando um abraço, da Lida Bezerra, Diana Cavalcante, Graça e Paz, pastor Jaime Regivaldo, Luiz Paulo Almeida, é uma grande alegria a TV e Rádio Educadora abrir espaço para temas como esse. Os pastores entrevistados são homens de um testemunho fiel, tanto no que se refere ao ensino como à conduta. Muitas pessoas mandando um abraço aqui, muito obrigado a vocês. Vão compartilhando, nós estamos chegando ao final, mas se você quiser compartilhar com os seus contatos, fique à vontade, porque essa entrevista ela vai ficar gravada também nesse horário. Olha, nós estamos aqui com outras pessoas, a Seição Lopes, nos momentos de luto, é um dos momentos onde as palavras devem ser usadas com sabedoria, é o momento onde menos é mais. Muito obrigado, né? Igor Freire também, Nedi Oliveira. No ar, vamos aqui à participação. Você pode telefonar ou pode fazer sua pergunta. Alô ou nas redes sociais. Alô no telefone, boa tarde. Alô. Quem está falando? É o Jesus Andrade. Oi, Jesus. Pode perguntar, Jesus. A minha colocação, eu assistindo aí desde o início dos dois debatedores sobre a palavra de Deus, e eu prestando atenção muito atentamente, quando Jesus Cristo morreu por todas gerações, sobre gerações, para dar um exemplo pela questão da morte de cada ser humano, e também de gerações para gerações. Jesus Cristo, na minha opinião, ele fez por onde mostrar sua grande bondade, mas por devido, desde aquela época, quando Jesus Cristo foi crucificado, botaram coroa de espinho, bateram nele, cuspiram nele. Por que que houve isso? Por questão de parte das pessoas mal, que onde Deus só veio Jesus Cristo pregar a sua bondade, passar a sua mensagem para todo ser humano que vier a este mundo. Mas, infelizmente, a maldade impera desde quando Jesus foi crucificado. É o que eu vejo, é o que eu observo. Por isso que hoje... Sim. Sim, estou te ouvindo, é porque eu tenho já que concluir. Conclua, Jesus, por gentileza. Eu vou concluir, porque já está terminando aí o programa. Só que eu vejo que a maldade, ela impera em várias, dezenas e dezenas de tipos de maldade no ser humano. Ora, tem pessoas que não acreditam nem na existência de Deus, que eu conheço. Não vou revelar nome. Muito bem, Jesus. Muito menos acreditar na bondade do Senhor Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Pois não, pastor Valdinho. Pois é, do que o Senhor Jesus falou aí. A maior Lembrando que não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus Andrade. Um abraço, Jesus. Qual foi a maior maldade que já houve nesse mundo? Sim, qual foi? Qual foi a maior injustiça que já aconteceu nessa terra? Que se tem alguém que nunca cometeu um erro, que andou aqui como ser humano, foi o Senhor Jesus Cristo. E apesar disso, ele foi, como o próprio Senhor Jesus falou aí, o nosso ouvinte, né? Ele foi açoitado, foi insultado, coroa de espinhos. A maior injustiça do mundo, o único inocente, sofreu. Mas sabe, essa maior injustiça, esse maior sofrimento que já aconteceu, foi que trouxe a maior bênção para a humanidade. A salvação, a garantia de vida eterna. Então veja como Deus, ele usa o sofrimento, mesmo que ele não quer, ele não criou, mas ele usa o sofrimento
para nos abençoar. No sofrimento do Filho nós fomos abençoados. Pastor Jaime. Lembrando tem que Jesus, sofrendo, não foi vítima. Ele se deu porque Ele nos amou tanto. Esse é amor. Essa não foi, Jesus não foi vítima de maldade. Ele usou de propósito as coisas más ao redor. Ele submeteu essa para que Ele pode oferecer a salvação. Ele não foi vítima. Muito bem. E para a gente fechar, eu faço uma pergunta, nós temos poucos minutos, na verdade, nós vamos para os agradecimentos, né? Mas eu queria só fechar perguntando o seguinte, olha, como ter um contentamento, pastor Valdinho, agora vai para as famílias, né? Como ter um contentamento diante dessas situações, né? É possível assim, diante da dor, do sofrimento, eu vou ampliar, é possível ter paz, alegria, ter paz, a paz que excede todo o entendimento que a palavra de Deus fala, mesmo diante da dor, mesmo diante da perda, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da morte? É possível, pastor Jaime? É possível. Jesus mesmo que sofreu tanto, Hebreus fala, por alegria que está em frente dele, ele sofreu. Por causa da alegria do resultado dessa, ele submeteu essa. Vendo essa é que motivou ele. A alegria. Quem fica com alegria para ficar no cruz? Mas Jesus, Hebreus fala sobre essa alegria mesmo, porque ele tinha essa. Então nós podemos refletir essa alegria em nossas vidas também. É mais difícil porque tem contaminação, mas podemos refletir essa, podemos ter alegria mesmo em dificuldades e mesmo com lágrimas. Não, vou nessa ideia mesmo, é exatamente assim, né? Se lembrar de Deus, a Ele que temos que nos agarrar. Eu repito, você crê em alguma coisa. Se é no Criador, é uma questão, se não é, mas você crê em alguma coisa. Todo mundo procura se agarrar a alguma convicção, alguma ideia, alguma crença, algum valor no momento de dor. E eu digo, se agarra ao Criador, que é revelado nas Escrituras. E para a gente finalizar, pastor Valdinho, eu vi um vídeo onde o Senhor trazia, eu não sabia, o pastor Valdinho, o pastor Regivaldo Bessa é também poeta. E o pastor Regivaldo, esse vídeo circulou em vários grupos, que é uma poesia de consolo em meio ao luto. O senhor poderia trazer essa poesia para a gente, pastor Regivaldo Bessa? Eu vou tentar aqui declamar. Diz assim: quando alguém que nós amamos parte para a eternidade, vem uma grande dor no peito, é a dor da saudade. É uma dor que nenhum aparelho pode alcançar ou medir. É uma dor da alma, que só sabe quem está ali, com a alma ligada com quem acabou de partir. Pode ser pelos pais, filhos, cônjuges ou até colega. Ela é tão real que quem ama não nega. Mas como ter consolo para um negócio tão profundo? É preciso lembrar do Salvador do mundo. Ele também sofreu a morte quando foi pendurado, naquele momento de dor, ali crucificado. Diferente de todos nós, ele fez porque queria sofrer por um instante para nos trazer alegria. A alegria da esperança, da certeza do perdão, que para tanta coisa ruim há uma solução. A alegria da certeza que vamos encontrar cada um que creu nele, que ele veio para salvar. Alegria que a morte um dia vai acabar, que Jesus, o Salvador, já veio conquistar. Por isso digo a você, que o consolo para a morte ter, é crer que o Salvador morreu para você vencer. Quando a alma sai do corpo, é morte, é separação. Mas não é o fim de tudo para o verdadeiro cristão. Quando uns choram aqui, aquele não chora lá, porque ele chegou no canto melhor de se morar, onde não reside dor, tristeza ou sofrimento, mas para chegar até lá, precisa arrependimento. Que aqui há um pecador que fez muito do errado, mas apesar de tudo isso, ele é amado. E assim tenha certeza que tem um lugar guardado, pois Deus em seu amor nos quer do seu lado. Poeta muito bom, tem um vídeo inclusive, né? Vou pegar esse vídeo para trazer para cá também. Ô pastor Regivaldo, parabéns pela poesia, quero muito agradecer
ter aceitado o convite para falar sobre esse tema. Não é uma visão de religiosidade, é uma visão bíblica de fé. Muito obrigado. O espaço, quando também eu vou fazer novos convites, e o espaço vai estar sempre aberto. Agradeço. Eu que agradeço, Richard, a oportunidade, estamos aqui para servir. Pastor Jaime, muito obrigado. Primeiro, por Deus ter trago o Senhor lá dos Estados Unidos. E qual estado? Estado de Kansas. Kansas, e Deus tem enviado o Senhor para cá, né, juntamente com outros americanos, e a gente vê o trabalho na Toyota, né, o pastor Jaime na Toyota, para cima e para baixo, se faz uma coisa, está numa igreja, está num serviço. O Senhor tem trabalhado muito aqui no Vale do Jaguaribe. Nós somos gratos em nome realmente de todas as pessoas que foram abençoadas pelo seu trabalho. Pastor Jaime, o senhor tem contribuído. Eu acho que o senhor tem, pela sua simplicidade, pela sua humildade, o senhor nunca, talvez não tenha parado para pensar o quanto Deus tem usado o Senhor através do seu trabalho e através do Evangelho. Muito obrigado também por esse momento aqui na Rádio e TV Educadora, pastor Jaime. Agradeço a oportunidade. Muito bom. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você que ficou com a gente durante toda a programação. Nós sabemos que o nosso programa é um programa jornalístico, um programa de informações de todas as áreas, e também trazer um pouco do conhecimento bíblico, o conhecimento da fé, como objetivo de confortar, de esclarecer realmente alguns acontecimentos, alguns fatos à luz da Bíblia. Vamos, nesse momento, embora, Célio, mas segunda-feira nós estaremos de volta. Que Deus nos abençoe.